Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta para mais um tema de teoria geral do direito privado. E aqui nessa gravação vou comentar brevemente sobre o Estatuto das Pessoas Jurídicas. É óbvio que esse assunto tem bastantes desdobramentos, ele é um assunto com uma boa profundidade, um assunto com bastantes detalhes, mas essa gravação tem por objetivo apenas completando aquela análise sobre personalidades e pessoas no direito privado brasileiro, que a gente vem falando em vídeos anteriores, expor e apresentar a pessoa jurídica como uma outra modalidade, uma outra faceta do Instituto da Personalidade. Ok, a gente tem conversado que a personalidade é aquela aptidão para o exercício de direitos e deveres que o ordenamento jurídico entrega a quem a comunidade que cria esse ordenamento jurídico, a sociedade que cria esse ordenamento jurídico entende que deve ser entregue. Atualmente no Brasil, a personalidade ela se desdobra em duas formas: a personalidade natural, que é atribuída a todos os seres humanos, como vimos no vídeo dedicado às pessoas físicas ou pessoas naturais, mas a personalidade também é atribuída a certas entidades que foram ao longo da história criadas pelos seres humanos, ficções jurídicas que a sociedade convenciona reconhecer a sua existência como se uma pessoa à parte, essa entidade fosse, essa ficção jurídica fosse, e dada a utilidade que essas criações oferecem para o dia a dia da humanidade, da sociedade, ela viabiliza concentração de esforços, ela viabiliza concentração de recursos. O ordenamento jurídico entendeu que, como um meio de facilitar ainda mais a utilidade que essas entidades podem trazer no dia a dia, conceder personalidade para elas. Como a personalidade atribuída a uma ficção jurídica, obviamente, encontra limitações a certos desdobramentos da personalidade natural que não cabem numa ficção jurídica, por exemplo, casamento, por exemplo, direitos hereditários, direitos familiares, o ordenamento jurídico viu por bem denominar essa personalidade atribuída a essas entidades com uma outra denominação. Então, se passou a falar em personalidade jurídica. E quem a recebe vai ser chamado de pessoa jurídica. Dito isso, podemos olhar no slide, verificar o conceito, entendermos o conceito de pessoa jurídica como o conjunto de pessoas ou de bens que adquirem personalidade jurídica própria por uma ficção legal. Nesse conceito, a gente já identifica um desdobramento importante dentro desse assunto. As pessoas jurídicas elas podem surgir da reunião de outras pessoas físicas e jurídicas que vão unir os seus esforços ou os seus recursos, mas há pessoas jurídicas que se erguem a partir de bens arrecadados. Pessoas jurídicas que não vão se formar pela reunião de outras pessoas, mas pela reunião de bens destinados a serem aplicados na criação de uma pessoa jurídica. Ok, a gente vai ver com mais detalhes isso adiante, que pessoas jurídicas decorrem de outras pessoas, quais decorrem de bens arrecadados, mas até para a gente compreender melhor essa explicação que virá adiante, a gente precisa entender a classificação atual no direito brasileiro das pessoas jurídicas. Que aí a gente mapeia, né, quais grupos de entidades dessa natureza existem, como que elas estão organizadas, os critérios pelos quais essas entidades são reunidas em diferentes grupos
E aí, com isso, a gente consegue visualizar melhor né, o que vem de pessoas, o que vem de bens, função de um tipo de pessoa jurídica, função de outra. E, pois bem, o Código Civil, ele vai classificar as pessoas jurídicas com relação ao regime jurídico. E aí vai separá-las em dois grupos. Um deles vai receber um desdobramento, e esse primeiro grupo é o das pessoas jurídicas de direito público, que se subdivide em pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo. De outro lado, o segundo grupo vai ser o das pessoas jurídicas de direito privado. Nesse segundo grupo, a gente inclui entidades coletivas que são instituídas, que são criadas no interesse exclusivamente particular, privado dos seus fundadores, dos seus criadores. Sendo assim, elas se adequam ao direito privado e são regidas pelas normas de direito civil. Aqui a gente pode citar como exemplo as sociedades, as fundações privadas e as associações também dessa natureza. Veja bem, não é porque uma pessoa jurídica de direito privado é criada no interesse particular que isso impeça de ter atividades altruísticas. Muita gente confunde, né, essa menção, né, finalidade, interesse privado, como interesse individual ou egoísta. E esse é um engano e vai dificultar a pessoa a entender que, por exemplo, as associações, que são pessoas jurídicas com finalidades não lucrativas, são também pessoas jurídicas de direito privado, porque instituídas no interesse dos seus fundadores, que pode até ser um interesse altruístico. Quer dizer, aquela entidade ela vai ser criada para atender o que o fundador quer que seja atendido por aquilo. Por outro lado, né, quando uma instituição, uma entidade como essa é criada para buscar interesses públicos, nós vamos falar de pessoa jurídica de direito público, naturalmente, e o ponto de diferenciação, né, do que identifica um interesse particular com o interesse público é exatamente a comunhão da necessidade daquilo ser observado, né, daquilo ser atingido. O interesse público é um interesse compartilhado, se não por toda a sociedade, mas por uma boa parcela dela. Então, a saúde pública é um interesse de toda a comunidade. Que todos sejam educados, portanto, educação pública também é um interesse comum, é um interesse comunitário. A segurança pública, a difusão de valores como a democracia, como a liberdade, notam que isso é compartilhado por toda a sociedade. Esse é, portanto, o interesse público. E entidades focadas na difusão desses interesses em prol da coletividade vão ser entidades, pessoas jurídicas de direito público. Agora, quando você tem uma pessoa com um interesse pessoal de altruisticamente desenvolver atividades não lucrativas, como atividades sociais, culturais, estaremos diante de um interesse privado, a despeito da ausência de finalidade econômica, mas porque não há ali, pelo menos não de início, né, o compartilhamento, a comunhão na busca daquela finalidade específica. Então, uma entidade, por exemplo, um clube esportivo, as pessoas se unem, vamos criar um clube aqui no bairro para que a gente possa ter um local de lazer aqui para nós. Veja, aquilo é um interesse daquelas pessoas, um interesse pessoal e particular daqueles fundadores. Não há uma comunhão por parte daquela cidade na criação daquele clube. Né? Pode até haver um interesse da cidade naquilo, mas quem está levando, quem está buscando concretizar aquilo, nesse meu exemplo, é um grupo específico. Então, eles estão em busca do interesse pessoal deles
de ter para si um local de lazer. Não vai ser dedicado a atividades econômicas, mas é algo que está focado ali no interesse deles. Vejam, isso é um interesse particular, isso é um interesse privado. Bom, voltando a nossa atenção agora, mais uma vez, às pessoas jurídicas de direito público, já sabemos que elas se subdividem em pessoas jurídicas de direito público interno e de direito público externo. O artigo 41 do Código Civil vai nos apontar que figuras fazem parte de cada uma dessas subdivisões. São pessoas jurídicas de direito público interno: a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, além dos municípios, as autarquias, inclusive associações públicas, e demais entidades de caráter público criadas por lei. Inclusive, na foto que aparece no slide, a fachada de uma autarquia municipal, que é, portanto, a sede de uma pessoa jurídica de direito público interno. O artigo 42 vai nos apontar pessoas jurídicas de direito público externo como sendo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas, todas as pessoas jurídicas, né, que forem regidas pelo direito internacional público, como a ONU, Organização Mundial do Comércio e outras entidades similares. Quando a gente presta atenção no artigo 41 e 42, a gente identifica com uma certa clareza qual foi o critério utilizado pela lei para essa organização aqui. Fica claro que as pessoas jurídicas de direito público interno são aquelas entidades voltadas a interesses públicos dentro do território nacional, dentro do território brasileiro. E pessoas jurídicas de direito público externo são aquelas que buscam observar, atingir interesses públicos, mas em interações fora do Estado brasileiro, fora do território brasileiro. Então, inclusive, entidades que vão buscar o interesse público de outras sociedades que não a sociedade brasileira. Então, os estados estrangeiros, os outros países, são pessoas jurídicas de direito público externo, porque organizados para satisfazer o interesse público da sua sociedade, não da sociedade brasileira. Mas o Brasil reconhece a personalidade jurídica desses outros países porque tem interesse que a sua personalidade jurídica, na visão dessas outras nações, também seja reconhecida. Aliás, isso é um fator característico das relações de direito internacional, a reciprocidade. A forma como eu quero que o meu país seja enxergado e tratado pelos outros países, eu vou dedicar a eles para ter essa reciprocidade. Né? E os outros países também pensam dessa mesma forma. Ao lado disso, temos essas entidades que são criadas como meios de interação entre os países no cenário internacional. Repito o exemplo: ONU, Organização Mundial do Comércio, que são todas também frutos e nascidas e desenvolvidas no bojo ali do direito internacional, portanto, focadas em satisfazer interesses públicos fora dos respectivos territórios nacionais. Então, também faz sentido serem incluídas no grupo das pessoas jurídicas de direito público externo. Ok, falando em listas, né, que vão ser incluídas em cada categoria de pessoa jurídica, resta agora falar de que entidades são consideradas pessoas jurídicas de direito privado. E a gente vai encontrar essa lista no artigo 44, que tem sido objeto, curiosamente, de sucessivas inclusões e alterações desde a entrada em vigor do Código Civil, que é em 2002. Tudo bem que 2002 não é ontem, mas também não tem tanto tempo assim. 2002 é um ano muito mais próximo do que o da Constituição, por exemplo, que é de 88, do que de outras normas muito utilizadas no direito brasileiro, que são até bastante mais antigas. Não se espera que uma norma de 2002 venha sofrer
muitas modificações, porque ela ainda está relativamente alinhada com os valores atuais. Mas, como eu disse, nesse ponto, né, da lista das pessoas jurídicas de direito privado, o Código Civil tem recebido um número peculiarmente grande de alterações. Contribui para isso o fato de que essa lista do artigo 44 é uma lista taxativa, ou seja, só podem ser consideradas pessoas jurídicas de direito privado aquelas entidades ali colocadas. Toda lista taxativa, ela acaba demandando atualizações em maior número do que listas exemplificativas, porque nas taxativas, qualquer mudança e necessidade social que se perceba e que não se encaixe naquela lista taxativa, vai ter que ser incluída a partir de uma mudança de lei. Quando você tem uma lista de exemplos na lei, né, a lei apenas descreve uma essência geral para um certo instituto e dá exemplos, inovações no nosso dia a dia se encaixam ali mais facilmente. Uma inovação que se encaixe naquele conceito geral, mas que não esteja na lista de exemplos, não vai precisar mudar a lei. Você diz, olha, aqui é mais uma possibilidade, não está na lista de exemplos, mas ok, a gente vai, se encaixa na descrição aqui essencial, dá para a gente considerar essa nova realidade dentro dessa regra geral. Mas, como eu vinha dizendo, uma lista taxativa não nos permite isso. Se só é pessoa jurídica de direito privado que está numa lista fechada, uma novidade no nosso dia a dia, uma nova percepção, uma nova ideia, que a gente pense, olha, aqui, quem sabe a gente não cria uma nova pessoa jurídica, né, para atender esse anseio aqui, né? Se todo mundo entender que essa ideia é uma boa, você vai ter que aumentar a lista taxativa para poder fazer face a essa criação. Então, inicialmente, né, o Código Civil ele mencionava 3 pessoas jurídicas de direito privado somente: associações, sociedades e fundações. Pouco tempo depois, bem pouco tempo mesmo, ali em 2003, finalzinho de 2003, então, pouco mais de um ano depois da entrada da publicação do Código Civil, essa lista do artigo 44 foi ampliada para nela ser incluída organizações religiosas e partidos políticos. Durante muito tempo, a gente tinha, então, essas 5 possibilidades de pessoas jurídicas de direito privado. Se você quisesse criar uma associação ou uma sociedade, uma fundação, um partido político ou uma organização religiosa, você, então, podia criar, né, depois de criar essa entidade, fazer com que ela recebesse o atributo da personalidade e, com isso, ela em si, a entidade, seria titular de direitos e deveres, seria titular de patrimônio e a responsável pelas suas próprias obrigações. O patrimônio da entidade responde pelas obrigações dela e não patrimônios dos seus integrantes e nem patrimônios externos. Cada pessoa, seja ela física ou jurídica, tem o seu conjunto de obrigações e direitos e o seu conjunto de bens, o seu patrimônio responde pelas suas obrigações. Em 2011, foi inserida uma 6ª modalidade de pessoa jurídica de direito privado, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Essa inovação, ela existiu, ela foi colocada porque muita gente tinha interesse em iniciar atividades econômicas, mas não iniciá-la em nome próprio, em si, mas sim desenvolver essa atividade através de uma pessoa jurídica. Ok, cria uma sociedade, então, as sociedades são dedicadas a isso, pessoas jurídicas focadas em objetivos econômicos. Só que as sociedades, como regra, exigiam pelo menos 2 sócios. E muitas pessoas queriam criar pessoas jurídicas para finalidades econômicas e não ter sócios. Isso eu pensava, poxa, eu tenho toda
todo o investimento necessário, eu tenho o conhecimento necessário, eu não preciso de sócio para nada, o sócio só vai me atrapalhar. Só que durante muito tempo não havia essa possibilidade legal. Então, ou a pessoa acabava se lançando a uma atividade econômica em nome próprio, ele ia ser identificado como empresário individual, ou ela acabava arrumando um sócio, uma segunda pessoa, para criar a sociedade com ele. Aí, um parente próximo, cônjuge, o filho, ou às vezes até mesmo uma pessoa que entrava na sociedade apenas como de forma simbólica, de maneira formal, que acabava sendo uma espécie de simulação, não era adequado, não interessava a ninguém esse tipo de situação. Então, para resolver essa demanda, em 2011, portanto, foi inserida a possibilidade de criação de empresas individuais de responsabilidade limitada. As expressões escolhidas aqui indicam que a gente está diante de uma pessoa jurídica que vai ter um integrante somente. E aí, essa necessidade foi atendida, de certa forma, a despeito de muitas críticas serem feitas à forma como as empresas individuais, ou as chamadas EIRELIs, ou EIRELIs, como algumas pessoas preferem, as regras que eram exigidas para que elas pudessem ser instituídas. Mas essa foi a solução, pelo menos até 2019, quando, mais uma vez, o Código Civil foi alterado para permitir que as sociedades pudessem ter um integrante somente. E em 2001, com a edição da Lei 14.195, acabou se realizando uma retificação, uma organização do Código Civil. Afinal de contas, se em 2019 passou-se a se admitir sociedades com um integrante apenas, quem tinha aquela vontade de se dedicar a uma atividade econômica com apenas um integrante, acabou seguindo o caminho da chamada sociedade limitada unipessoal, ao invés de criar uma EIRELI ou uma EIRELI. E isso era bastante compreensível, era muito mais fácil você explorar essa sua ideia por meio da sociedade limitada unipessoal do que pela EIRELI. A EIRELI sempre foi muito burocrático de ser criado, até porque a lei exigia um capital social mínimo de 100 salários mínimos, que é um capital social difícil de ser reunido e que precisava ser integralizado, quer dizer, tinha que ser pago na hora da criação da EIRELI. E isso, como eu disse, é bastante difícil de ser viabilizado. E aí, em 2019, com a abertura das sociedades unipessoais, né, a abertura desse espaço, as pessoas disseram, opa, então agora posso iniciar uma atividade econômica sem sócio e não preciso usar o modelo da EIRELI, que é um modelo meio truncado. Vou pelo modelo da SLU, né? Sigla para Sociedade Limitada Unipessoal. E quando se percebeu que a modalidade da EIRELI estava ficando obsoleta, a Lei 14.195 organiza esse contexto, esse cenário, e coloca fim à EIRELI. Hoje, então, voltamos a ter 5 modalidades de pessoas jurídicas de direito privado: associações, fundações, organização religiosa, partidos políticos e as sociedades, que podem ser criadas a partir de certas estruturas administrativas, com 2 ou mais sócios e reservando-se a opção de se criar uma sociedade com um único sócio só, no modelo de sociedade limitada unipessoal. Você está me ouvindo e pode estar curioso. Poxa, quer dizer que tem diferentes estruturas de sociedades? Eu posso criar a sociedade de um jeito, de outro? Sim, o Código Civil disponibiliza diversos modelos para atender diferentes pensamentos, ideias dos empresários. Só que esse detalhe a gente não vai aprofundar, porque ele é objeto de direito societário, de uma disciplina lá do curso de Direito Empresarial, que aí sim, lá a gente mapeia cada uma dessas estruturas societárias, as características de cada uma, as diferenças entre elas. Por hora, basta você guardar o dado
de que uma pessoa jurídica de direito privado que busque finalidade lucrativa é uma sociedade, é a sociedade, e que pode ter um sócio somente em certa estrutura administrativa, 2 ou mais sócios em outros modelos societários. As demais formas de pessoas jurídicas de direito privado são todas voltadas a finalidades não lucrativas, embora particular, embora uma finalidade privada, não lucrativa. Maiores detalhes, o direito societário vai expor para vocês. Ok? Bom, a gente ainda tem um tempo aqui para, então, começar, né, pelo menos começar a dar as características centrais de cada pessoa jurídica de direito privado. Neste vídeo aqui não vai dar tempo de falar de todos, mas dá para falar das fundações, que é uma espécie bem curiosa, porque é a pessoa jurídica criada a partir não da união de indivíduos, mas da destinação de um certo patrimônio. Lembra que eu havia dito lá no início da gravação que há uma pessoa jurídica com essa feição? Então, são exatamente as fundações. Alguém pega parte dos seus bens, abre mão dessa parcela do seu patrimônio e destina aquilo para a criação de uma fundação. Então, a fundação tem um instituidor que pode fazer isso por testamento, para que a fundação seja viabilizada depois da sua morte, ou mesmo em vida. Vai ao cartório, faz uma escritura pública de instituição da fundação, e com isso ele identifica os bens que vão ser tirados do seu patrimônio e destinados à criação da fundação, e a partir dali, o instituidor também define administradores daquele patrimônio, e aqueles bens vão ser, então, geridos para gerar receitas, gerar recursos para a atuação da fundação e cumprimento dos objetivos dela. A fundação tem início, ela é originada e passa a ter personalidade jurídica com o registro do seu estatuto no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, e segundo o artigo 62 do Código Civil, uma fundação só pode ser criada para finalidades religiosas, morais, culturais ou de assistência. Bom, a gente nota que há um interesse social, apesar da fundação ter uma finalidade particular, ela ser criada para atender uma vontade do instituidor, uma vontade pessoal dele, há nitidamente um interesse social que essa fundação dê certo. Porque a partir do momento que ela se dedica àquela vontade altruística do seu instituidor, ela está contribuindo, ela está ajudando a sociedade como um todo, a comunidade como um todo, né? Divulgando e desenvolvendo finalidades religiosas, morais, culturais ou de assistência, né? Assistência é ajudar as pessoas, né? Com bolsa de estudo, com educação gratuita. E veja, professor, mas você falou lá atrás que educação pública é um interesse público. Sim, a educação, toda a sociedade, toda a comunidade estar educada, isso é um interesse público. Agora, pode haver alguém que tenha um interesse particular de fornecer a educação gratuita para certas pessoas, por exemplo, para os filhos dos funcionários, para as pessoas de uma determinada comunidade. Então, cuidado que a linha entre o que é um interesse público e o que é um interesse pessoal altruístico é uma linha de diferenciação muito tênue, né? Mas ela existe. E o interesse público, a gente já viu que ele vai ser desenvolvido por outro tipo de entidade. O interesse pessoal altruístico pode ser perseguido por uma fundação ou por outras pessoas jurídicas de direito privado, como a gente vai ver adiante. Mas fato é que, havendo interesse social no cumprimento dos objetivos da fundação, o Código Civil vai instituir, vai determinar que o Ministério Público acompanhe o funcionamento dessas entidades. Então, seus administradores têm que prestar contas periódicas ao Ministério Público, que vai fiscalizar se os recursos da fundação estão sendo bem gastos, e caso contrário, o Ministério Público, ele próprio tem legitimidade para tomar medidas para repreender eventuais gastos indevidos e determinar
que o que foi gasto de forma irregular volte para o patrimônio da fundação. Ok? Beleza. O essencial de fundação, a gente já viu, claro que há desdobramentos, mas isso depende né, não cabe, né, nesse nosso vídeo aqui, que tem por função ser mais objetivo. Então, com o que havia de mais característico das fundações a gente já expôs no slide anterior, podemos partir agora para a análise, por exemplo, das associações, só que precisaremos fazer numa outra gravação, porque o nosso tempo meta de 30 minutos já foi atingido. Então, faço essa pequena quebra. Na segunda parte, basta você buscar pelo título da gravação, essa e a próxima terão o mesmo título, mas você vai ver lá, primeira parte, segunda parte, é fácil de, então, achar a continuação. Então, feito esse aviso, interrompo por aqui, meus amigos e minhas amigas, mas aguardo todo mundo lá na segunda metade, beleza? Obrigadão, até a próxima.